Pessoal, meu nome é Marcos Paulo, eu sou cardiologista, ecocardiografista, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a aplicação da ecocardiografia Point of Care, com o objetivo maior de otimizarmos a nossa assistência para os pacientes com diagnóstico de Covid-19, tá? Bem, os objetivos dessa apresentação são revisar as janelas acústicas e a anatomia normal do coração, a avaliação da função sistólica global do ventrículo esquerdo, a avaliação das dimensões e a avaliação da função sistólica do ventrículo direito, a análise de derrame pericárdico, a avaliação da veia cava inferior, bem como das outras variáveis para avaliação da fluido-responsividade. Bem, as janelas acústicas que a gente vai usar para ensinar o coração são a janela paraesternal eixo longo, a janela paraesternal eixo curto, a janela apical 4 câmaras tradicional e a janela apical 4 câmaras focada para o ventrículo direito, a janela subcostal 4 câmaras e a janela subcostal da veia cava inferior. A gente tem nessa primeira animação como é feita o corte do corte paraesternal eixo longo. Então, o transdutor ele é posicionado na região paraesternal esquerda, e a gente observa no modelo como é feita a aquisição da imagem. Então, a gente observa aqui o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica, a aorta, a válvula mitral e o átrio esquerdo. Agora, saindo do índex que estava apontando para o ombro direito do paciente e apontando para o ombro esquerdo, a gente vai passar para o corte paraesternal eixo curto. E a gente vai ter uma visão transversal do coração, né? Aqui nas animações mostrando que a gente pode fazer um leve movimento de báscula, né, varredura, para a gente identificar o melhor corte. O objetivo aqui nesse ponto é fazer um corte ao nível dos músculos papilares. Então a gente observa aqui o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então agora passando para a visão do paciente, a gente observa essas estruturas. Passando agora para um corte apical 4 câmaras, se a gente tiver a possibilidade de virar um pouquinho o decúbito do paciente, a gente otimiza a imagem, mas a gente sabe que muitos desses pacientes não vão ter essa possibilidade, tá? Então agora a gente vai posicionar a sonda na ponta do coração, né, com o índex ainda voltada para o ombro esquerdo do paciente. E aí a gente vai obter essa imagem com a ponta do coração no ápice da tela, e a gente vai visualizar aqui o lado direito do coração, ventrículo direito, átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Depois a gente vai para a janela subcostal, 4 câmaras. É uma janela interessante em muitos desses pacientes que não tem uma janela nem paraesternal, nem apical, 4 câmaras de qualidade. E muitas vezes a janela que a gente vai ter para avaliar nesses pacientes é a janela subcostal. E ela é muito importante. Ela é como se fosse um apical 4 câmaras, mas a gente está vendo ela de baixo para cima. Então aqui a gente vai ver o fígado, as cavidades direitas mais superiormente e as cavidades esquerdas mais distalmente. O nosso índex que estava apontando para a esquerda do paciente vai apontar agora para cima, e a gente vai fazer um corte longitudinal da veia cava. Então a gente observa que a cava ela tem um trajeto intrahepático e desemboca no átrio direito. Dependendo aí se a gente for usar o índex para a direita ou para a esquerda, a imagem vai estar posicionada com uma certa orientação. Bem, aqui o objetivo é que a gente faça a análise da função sistólica global do ventrículo esquerdo. A gente vai fazer uma análise qualitativa. E como que a gente faz essa análise? A gente vai avaliar a excursão e o espessamento das paredes do coração, e a gente vai definir em 4 formas. Uma forma hiperdinâmica, uma forma normal, a terceira forma é uma função sistólica reduzida, que seria a disfunção leve e moderada, e o paciente com disfunção sistólica grave. Então, a gente começa pelo normal, né? Então, a gente tem aqui o ventrículo direito, é um corte paraesternal longitudinal, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aorta, válvula aórtica, né? Aqui, perdão, aorta, átrio esquerdo. Se a gente for dimensionar aqui,
a cavidade mais próxima ao transdutor é o ventrículo direito e a mais distante é o átrio esquerdo. Tá? A maior cavidade do coração é o ventrículo esquerdo. Então a gente começa a se direcionar. E a gente precisa aqui se acostumar com o que é normal primeiro. Então, esse a gente tem uma visão, né, qualitativa de uma função sistólica global do ventrículo esquerdo. Então a gente observa aqui na sístole a parede ela se mexe em direção ao centro da tela, né, e ela se espessa. Então isso é um achado normal da função do ventrículo esquerdo. Agora a gente está num corte paraesternal eixo curto, ao nível dos papilares, e a gente observa aqui na função do VE, a gente olhando para o centro do ventrículo esquerdo, a gente nota que as paredes se aproximam do centro da tela. Quando a gente vai agora para um apical 4 câmaras, a gente novamente observa aqui as cavidades direitas, as cavidades esquerdas, e a gente observa que o ventrículo ele contrai normalmente. Tá? Então, esse é um apical 4 câmaras normal. Num corte subcostal, a gente está vendo as mesmas imagens, né? Então, as cavidades direitas, as cavidades esquerdas, e a gente observa aqui, ó, o ventrículo esquerdo se contraindo adequadamente. Num paciente que está muito inflamado ou já com sinais de hipovolemia, o que a gente pode observar é que o ventrículo esquerdo ele fica hiperdinâmico, na tentativa de bombear ao máximo e otimizar o débito cardíaco. Então a gente observa aqui que até quase as paredes se encostam, né? No eixo curto é mais fácil da gente observar isso. A gente vê que no final da sístole existe uma obliteração sistólica, né? Então é o que a gente chama, né, do sinal do beijo dos papilares. A mesma imagem agora num corte subcostal, a gente vê que as paredes se aproximam muito e o coração, em grande parte das vezes, está com uma frequência aumentada. Uma vez que a gente já viu o normal e o hiperdinâmico, a gente vai para um paciente que tem uma função sistólica reduzida. Aqui o objetivo não é saber se o paciente tem alguma alteração segmentar ou não, é saber que a função sistólica está comprometida. Então a gente observa, olhando para o centro do ventrículo esquerdo, que as paredes não se aproximam de forma adequada. Aqui no paraesternal eixo curto, a gente também observa isso. Uma forma da gente tentar treinar isso, a gente olha para o centro do ventrículo esquerdo e a gente percebe que as paredes não se aproximam como num coração normal. Aqui no apical 4 câmaras também, né? Ao invés das paredes estarem contraindo adequadamente, elas têm uma função reduzida, né? Bem, passando, a gente agora vai para um paciente com disfunção sistólica grave, né? A gente observa aqui o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a aorta, e a gente observa que esse músculo ele se mexe muito pouco e se espessa muito pouco. Portanto, esse paciente tem uma disfunção sistólica grave do VE. No eixo curto, a gente observa a mesma coisa. Ó. Aqui ao nível dos papilares, praticamente, né, existe pouca movimentação da parede cardíaca. No apical 4 câmaras, novamente, a gente observa também pouca excursão e pouco espessamento do ventrículo esquerdo. Em relação à avaliação do ventrículo direito, a janela ideal para a avaliação da função sistólica do ventrículo direito é a chamada janela apical focada no ventrículo direito. A gente vai ver isso melhor um pouco na prática, né? E a gente, no apical 4 câmaras, a gente direciona a ponta do transdutor para o ventrículo direito, né, em direção mais medial, e a gente observa aqui num paciente normal que o anel tricuspídeo ele se move em direção ao ápice cardíaco, né? Além disso, a gente observa que a parede livre do ventrículo direito vai em direção ao septo, né? Então a gente avaliando as funções, a função sistólica global. Num paciente que tem disfunção sistólica do VD, o que eu espero é que esse paciente possa ter uma dilatação do ventrículo direito e a gente observa aqui pelo anel tricuspídeo que existe pouca movimentação. Então isso mostra um sinal de disfunção sistólica do ventrículo direito.
né, onde a gente pode avaliar isso na embolia pulmonar ou nos pacientes que têm hipóxia severa e aumento da resistência vascular pulmonar. Tá? Aqui o objetivo é a gente reconhecer o derrame pericárdico, né? O derrame pericárdico ele vai aparecer como uma região anecoica, né? Que ela se localiza anterior à aorta, né? Diferindo do derrame pleural. Né? Aqui esse paciente à esquerda é um derrame moderado e aqui eu já tenho um derrame grave, né? Com o objetivo aqui não é dar o diagnóstico de tamponamento, mas a gente o diagnóstico ecocardiográfico de tamponamento, mas reconhecer que existe um derrame pericárdico importante. Então, em relação à avaliação da veia cava, a gente vai rever rapidinho a anatomia, como a gente pode fazer o estudo da veia cava inferior, e entender como que a gente consegue fazer também a avaliação da volemia e da fluido-responsividade. Então, a gente observa aqui que a veia cava inferior ela tem um trajeto intrahepático, ela conflui com a veia suprahepática e drena no átrio direito. Aqui no vídeo a gente observa que a cava vindo drenar no átrio direito. Então, a medida da veia cava ela deve ser feita próxima à desembocadura da veia suprahepática e ela pode ser realizada tanto no modo bidimensional quanto no modo M. Em relação ao modo M, a gente só precisa ficar seguro, né, que a gente está medindo exatamente perpendicular ao maior eixo da veia cava inferior. Tá? A gente sabe que essa medida da veia cava, o diâmetro da veia cava, ele vai mudar de acordo com o ciclo respiratório, né, e se o paciente tem ventilação mecânica ou espontânea. Uma coisa importante na avaliação da veia cava inferior é medir o diâmetro verdadeiro da cava. Né? Como a gente está medindo no longitudinal e não no transverso, a gente precisa se assegurar que a gente está medindo o maior diâmetro. Então, as janelas que eu consigo estudar a veia cava são a janela subcostal e a janela transhepática. Né? Na maior parte das vezes a gente vai usar a janela subcostal e nos pacientes que, por acaso, tenham dreno ou alguma ferida, cirurgia, a gente realmente usa a transhepática. Nos pacientes que estão em ventilação espontânea, o diâmetro da veia cava ela se relaciona com a pressão do átrio direito, que na verdade é a PVC. E nesses pacientes, quando eu tenho um diâmetro menor que 2, eu correlaciono com uma PVC normal, ou seja, menor que 10. Tá? Então, se eu estou frente a um paciente em ventilação espontânea e ele tem uma cava menor do que 2 centímetros, eu sei que a pressão do átrio direito dele é normal. Já o paciente que está em ventilação mecânica, existe uma baixa correlação entre o diâmetro da veia cava e a PVC, justamente porque o diâmetro da veia cava ele vai sofrer influência direta da pressão positiva. Agora, se eu encontro um paciente que tem um diâmetro menor que 12, eu posso assumir que nesse paciente a PVC está menor que 10. Por quê? Como eu esperaria que nesse paciente ele tivesse até uma cava mais distendida, caso ela esteja hipodistendida, ou seja, menor do que 12, eu posso assumir que a PVC é baixa, é normal. Tá? Bem, então a volemia nesses pacientes, ela vai depender também, né, se o paciente está em ventilação espontânea ou ventilação mecânica, e um passo seguinte que a gente vai fazer é a avaliação da fluido-responsividade. A fluido-responsividade é a capacidade de aumentar o débito cardíaco em 10 a 15% após a infusão de 500 ml de salina. A avaliação ela depende também se o paciente está em ventilação espontânea ou mecânica, e a gente vai analisar a fluido-responsividade ou através da interação coração-pulmão ou através da alteração da postura do paciente. Então, esse artigo que é o protocolo Gucci, ele traz para a gente aqui de uma forma, dentro de um algoritmo, como que a gente poderia fazer a avaliação de um paciente que pudesse estar com hipotensão e choque. A gente inicialmente olharia o coração, descartaria as condições óbvias aqui, como uma disfunção grave do ventrículo esquerdo, sinais de embolia pulmonar, tamponamento, pneumotórax, que a gente vai falar um pouquinho numa outra aula. E afastando essas possibilidades, a gente vai olhar para a veia cava. Lembrando o seguinte, independente se o paciente está em ventilação mecânica ou ventilação espontânea, se a cava está colabada, tem menos de 2 milímetros, ele é hipovolêmico e com certeza é fluido responsivo. Já se o paciente tem uma cava dilatada, ele é provavelmente, ele tem uma cava maior que 2, ele é provavelmente não fluido responsivo. Tá? Se eu tiver
entre esses dois extremos, aí realmente a gente vai diferenciar e vai usar critérios diferentes para avaliar se o paciente ele é fluido responsivo, se ele está em ventilação mecânica ou ventilação espontânea. Como a fisiologia da respiração ela modifica nos dois, na ventilação mecânica, a gente vai ter que na inspiração a veia cava ela vai sofrer dilatação, né? Então a gente vai usar a distensibilidade da cava. Então eu vou pegar o diâmetro mínimo, né? Vou ver o diâmetro máximo, vou calcular o diâmetro máximo menos o mínimo dividido pelo mínimo, ou seja, quanto foi a variação da cava, né? Se esse valor for maior que 18, ele prediz para a gente fluido responsividade. Já se eu tiver o paciente em ventilação espontânea, a gente vai usar a colapsabilidade, porque durante a ventilação espontânea, o que eu espero é que a cava colabe. Então, se essa colapsabilidade da cava for maior que 42%, ela prediz fluido responsividade. Aqui eu vou pegar o diâmetro maior menos o menor e dividir pelo maior, tá? Uma outra forma da gente avaliar a fluido responsividade é através da variação, né, da variabilidade da VTI, da via de saída do ventrículo esquerdo, ou através da velocidade máxima. Então, o que a gente vai fazer? No corte apical 5 câmaras, né, a gente vai ficar no 4 câmaras, vai anteriorizar um pouquinho, a gente vai abrir a aorta, né, eu vou mostrar isso numa outra imagem depois, a gente vai posicionar o cursor sobre a via de saída do ventrículo esquerdo, um pouquinho acima do plano da aorta, da válvula aórtica, e aí a gente vai ligar o Doppler pulsátil, né, e aí a gente vai aumentar a velocidade, né, em que o fluxo está aparecendo aqui na tela, e a gente vai pegar o VTI maior, diminuir pelo VTI menor e vai dividir pela média. Se essa variabilidade for maior que 12%, o meu paciente é fluido responsivo. A ideia disso aqui é como se funcionasse como um ΔPP, né? Então, isso está mostrando que a variabilidade dos fluxos ocorre por uma alteração da volemia do paciente. Então, esse paciente é fluido responsivo. Caso essa variabilidade seja menor que 10%, o paciente ele é não fluido responsivo. Eu posso, ao invés de fazer a VTI, onde eu tenho que fazer um envelopamento do fluxo, né, da via de saída, eu posso pegar apenas a velocidade máxima, usando os mesmos cortes, os mesmos valores. A grande questão é que nessas duas condições aqui, eu preciso ter o paciente em ritmo sinusal, eu preciso que o paciente esteja ventilando em VCV para garantir que a cada ciclo respiratório ele receba exatamente o mesmo volume corrente. Eu preciso ter um volume corrente de pelo menos 8 ml por quilo, que vai ser um pouco difícil nesses pacientes, né? Que provavelmente vão usar uma estratégia de ventilação protetora, objetivando até volumes correntes menores, tá? O porquê disso? Então, a primeira coisa, eu tenho que ter volumes correntes fixos. Então, caso a cada ciclo eu tenha variação, apenas a variação do volume corrente pode desencadear alteração na velocidade do fluxo na via de saída. E se por acaso eu usar um volume corrente muito baixo, essa variação que vai acontecer dentro do paciente, ela não vai ser detectada na variação do fluxo, tá? E aqui, mais uma vez, o paciente precisa estar totalmente entregue na ventilação, ele não pode estar trigando nenhum ciclo. Uma outra forma da gente avaliar fluido e responsividade é através da elevação passiva dos membros inferiores. Como que a gente faz isso? A gente vai posicionar o paciente a 45 graus, com os membros abaixados. Depois, nessa posição aqui inicial, a gente vai fazer uma aquisição da VTI da via de saída, tá? Então, a gente gravou, a gente vai pegar a VTI máxima, tá? E depois a gente vai abaixar a cabeceira do paciente e vai elevar os membros em 45 graus. Isso vai promover um redirecionamento do fluxo que está vindo dos membros inferiores para a circulação sistêmica, funcionando como se fosse uma autoinfusão de volume, né? E aí, para esses pacientes, eu vou fazer então uma avaliação no basal, depois eu vou avaliar 1 minuto depois, e caso essa variação da VTI seja maior que 10%, isso prediz fluido e responsividade. Qual que é a importância disso? Eu posso fazer também no paciente em ventilação espontânea, mas eu posso usar outros parâmetros também na ventilação espontânea, né? Como a gente viu ali, o índice de colapsabilidade da cava,
Mas, de mais importante, eu posso fazer em pacientes com arritmia, o que os outros parâmetros ficam um pouco reduzidos, principalmente a variação do VTI e da velocidade máxima da via de saída. Aqui alguns exemplos. Toda vez que eu tiver a cava vazia, isso fala a favor de hipovolemia e fluido-responsividade. Aqui é um exemplo de um paciente com uma cava bem distendida, com nenhuma variação respiratória, mostrando que ele provavelmente já está hipervolêmico e não fluido-responsivo. Aqui um exemplo em vídeo mostrando uma cava muito reduzida num paciente que também é fluido-responsivo. Bem, avaliação, como que a gente pode usar a ecocardiografia para avaliar o volume sistólico e o débito cardíaco? A gente vai usar, no corte parasternal longitudinal, a gente vai adquirir o diâmetro da via de saída, né? Como que a gente faz esse cálculo? A gente vai pegar logo abaixo do implante das cúspides da válvula aórtica, vai tracejar aqui, né? Na verdade vai medir com caliper no aparelho, e depois a gente vai obter no apical 5 câmaras, com Doppler pulsátil, a TVI da via de saída do ventrículo esquerdo. Bem, quais são os valores de normalidade? Então, só para lembrar aqui a fórmula, como é que eu faço? Então, com esses dados aqui, a gente primeiro vai obter o volume sistólico do ventrículo esquerdo, aonde a gente vai calcular a área da via de saída, o aparelho calcula a área depois que a gente coloca mede o diâmetro da via de saída no parasternal longitudinal, e depois a gente vai para um apical 5 câmaras, vai posicionar o cursor no mesmo ponto, na via de saída, e a gente vai tracejar aqui o fluxo na via de saída, e a partir disso ele vai calcular para mim a integral velocidade e tempo, que é medida em centímetros, tá? O próprio aparelho faz essa continha para a gente, e a multiplicação da área da via de saída vezes a VTI da via de saída vai dar para a gente o volume sistólico, e ele é normal quando está entre 60 e 120. Multiplicando o volume sistólico pela frequência cardíaca, a gente vai obter o débito cardíaco. Aqui está a faixa de normalidade. Se a gente não quiser calcular nada disso e quiser se basear apenas na TVI, a gente pode usar esse valor de normalidade, né? Que ele é normal entre 17 e 23. Ajustando aqui o débito cardíaco para a área de superfície corpórea, o normal é ele estar em 2,6 até 4,2, e nos pacientes com choque cardiogênico, o que a gente espera encontrar o índice cardíaco menor do que 2,2. Existem algumas limitações para isso, que são a dificuldade técnica, os pacientes com arritmia, né? Pacientes que já têm doença da válvula aórtica, hipertrofia do septo, insuficiência mitral grave, isso acaba prejudicando a técnica de aquisição, tá? Nos pacientes com uma janela muito difícil, o que a gente pode lançar a mão é o uso do contraste, tá? Cada equipe vai ter a ideia de ser treinada para a aplicação do contraste, mas o uso do contraste, né, como o Sonovil, ele facilita o reconhecimento de bordos e a avaliação da função sistólica global nos pacientes que têm janela acústica inadequada. Tá? Obrigado.